dia, irmãos. Eu também os cumprimento com a doce, preciosa, sublime, maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Alegria estar aqui novamente nessa igreja amada, desse povo querido. Muito bom estar aqui, a segunda vez que a gente tem essa oportunidade. E eu sempre considero como um privilégio e uma honra, né, que Deus está nos dando. Eu quero ler a palavra de Deus com vocês num texto de Romanos 12, 1 e 2. Já estou sabendo, fiquei sabendo agora ali, na hora que eu fui dar o texto. Pois é. Mas nós vamos ler esse texto, Romanos 12, 1 e 2. Diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um texto bem conhecido, que eu soube agora que o pastor já pregou uma série de mensagens sobre esse texto, de reflexões. E eu creio que quando nós ouvimos mensagens como uma temática dessa, mente renovada, vida transformada. Não sei qual foi o título que você deu. Isso mesmo? Mente renovada, vida transformada. Geralmente nós pensamos, vamos ouvindo aquelas mensagens e vamos identificando pontos na nossa vida que precisam de mudança, não é isso? Todas as vezes que nós ouvimos uma mensagem que toca o nosso coração, uma mensagem que leva à nossa mente informações e nós começamos a elaborar essas informações, nós começamos a pensar, poxa, isso eu preciso mudar, aquilo eu preciso mudar, isso é para mim, importante na minha vida. Só que muitas vezes nós ouvimos, mas não registramos. A gente ouve, acha interessante, se emociona, gosta, identifica, mas muitas vezes, quando acaba aquela mensagem ou aquela série de mensagens, como vocês tiveram aqui, os dias vão passando, a rotina diária vai nos tomando, e muitas vezes nós não implementamos as mudanças que pensamos que deveríamos fazer. Isso acontece com todos nós. Eu sou muito adepta de uma frase que uma vez eu li num cartório que eu fui lá no Brasil. Tinha uma placa assim, escrito o seguinte: quem não registra não é dono. Não é verdade? Por quê? Porque nós ouvimos, mas a nossa capacidade de retenção, ela passa muito rápido. Porque é uma informação. E informação, como a palavra já diz no nosso português, informa a ação. Então, é algo que nós recebemos, mas é apenas uma informação. Para implementar uma mudança, nós precisamos de conhecimento. Jesus diz, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O profeta Osés diz, o meu povo, o Senhor falando através dele, o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Então, muito mais do que informação, nós precisamos de conhecimento, que é a informação que transforma em ação. É o conhecimento experimental. É algo que eu escuto, mas que eu vou experimentar. E para que isso aconteça na nossa vida, nós precisamos traçar um plano. E é esse plano que vai nos ajudar no processo de mudança da nossa vida. Nós queremos mudança em nossas vidas, todos nós queremos, mas continuamos pensando o mesmo que sempre pensamos. Sentindo os mesmos sentimentos e fazendo as mesmas coisas que sempre fizemos. Então, os resultados são os mesmos. O que pensamos, sentimos. O que sentimos, fazemos.
Nossos sentimentos são fruto dos nossos pensamentos. E nossas ações são resultado daquilo que pensamos e sentimos. Então, o processo mental, o processo de mudança é mente, emoções, ações. Então, há um processo. Se isso não acontecer na nossa vida, nós não conseguiremos promover melhorias nas nossas vidas, mudanças efetivas, porque para que isso possa acontecer, o primeiro passo é renovar a mente. Porque nessa questão comportamental, nada acontece aqui fora sem que antes aconteça aqui dentro. É aqui dentro que começam as mudanças, né? E o apóstolo Paulo, ele faz uma convocação muito importante nesse texto, nesse capítulo 12, escrevendo aos Romanos. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. Nesse primeiro momento, a expressão enfática do apóstolo Paulo me chama a atenção por alguns motivos. Em primeiro lugar, não está marcando o tempo, pastor, qual é o meu tempo? Você coloca lá para mim, ok. Planejamento, né? Então, a primeira expressão dele que me chama a atenção, que ele está se dirigindo a irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos. Isto é, gente que já faz parte da família de Deus, que já aceitou Jesus como Salvador, que vem para a igreja para prestar um culto a Deus, que busca manter comunhão com Deus, participando da comunhão, do corpo, da igreja, que já tem uma caminhada com Deus, gente que trabalha na igreja, gente que tem cargos na igreja, mas, tem um mais na nossa vida, né? Mas, no nosso português, é uma conjunção adversativa. Isto é, tem alguma coisa no percurso que a gente tem que parar para pensar, mas precisa de mudança. Quem que não precisa de mudança? Não é? Aliás, eu costumo dizer que o dia que você não precisar de mudança na sua vida, que achar que já sabe tudo, que não precisa mais ouvir nada e nem parar para pensar o que precisa mudar, está na hora de, eu não sei como é que é aqui nos Estados Unidos, mas certamente está na hora de olhar quanto custa um plano para ser enterrado. Verdade, porque está perto de morrer. Não é verdade? Porque a gente nasce aprendendo e a gente aprende até na hora de morrer, que não sabemos quando vai ser. A vida é essa trajetória. O tempo todo nós precisamos de mudanças na nossa vida. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Mudança na mente, mudança nas emoções, mudança nas decisões e ações. Resumindo, uma mudança completa, integral, mente, né? Nossa alma, mente, emoções, decisões, nosso espírito e nosso corpo. Por quê? Porque quando a mudança não acontece, aqui dentro, os nossos comportamentos vão mostrar o que está passando aqui dentro, gente. O nosso semblante mostra. O nosso semblante. Vocês lembram do texto, quando Deus chegou para Caim, olhou para o semblante de Caim e falou: Caim, por que descaiu o teu semblante? Isto é, Caim, por que você está com essa cara? Por quê? Porque vem para o nosso rosto. O que está acontecendo com você? Por que você está furioso, Caim? Por que transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Todos os dias, queridos, nós somos confrontados com desafios. Todos os dias, quando nós acordamos, o tempo inteiro, nós temos desafios à nossa porta. E a mudança que está sendo implementada na nossa vida vai nos ajudar a dominar ou não o pecado, isto é, o alvo que nós estamos errando muitas vezes diante dos princípios de Deus. Então, essa mudança precisa ser completa. Mudança no espírito, mudança na alma, mudança no corpo. O corpo também, sim. Nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Qual é a lei que rege o corpo? Cada área nossa é regida por uma lei. A lei que rege o corpo é a lei dos sentidos. Nosso corpo, ele tem pulsões, ele é impulsionado pelos nossos sentidos. Aquilo que eu vejo, que eu escuto, que eu falo, é o meu paladar, o meu cheiro, tudo.
São as leis que regem o nosso corpo, a lei dos sentidos. Então, o sentido é regido pela lei do desejo. Nós somos impulsionados pelos nossos desejos. E quando nós entendemos qual é a lei que rege o nosso corpo, nós começamos a criar a disciplina necessária para dominar. Porque se nós formos movidos apenas pelos desejos do nosso corpo, que a Bíblia chama dos desejos da carne, os desejos carnais, que está lá em Gálatas no capítulo 5, que vai mostrando todos os efeitos disso na nossa vida. Então, quando nós entendemos que nós não podemos deixar os nossos desejos fluírem livremente, que a gente tem que ajustá-los a propósitos, a princípios, nós começamos a definir para nós como vamos viver a nossa vida. Isto é, nós vamos passar a ter autoridade sobre si mesmo. Quando nós éramos crianças, os nossos pais que tinham autoridade sobre nós, eles que comandavam os nossos sentidos. Por exemplo, você estava com muita vontade de ficar na cama dormindo de manhã. E a mãe chegava e dizia assim: levanta da cama, menino, está na hora de ir para a escola. Vai lavar o rosto, tomar um banho, vamos tomar um café para ir para a escola. A voz de autoridade nos impulsionava a agir. Quando nós crescemos, a voz de autoridade é nossa. Somos nós que temos que dizer: acorda, hora de sair da cama, de ir para o trabalho, de ir para a igreja. Uma voz de autoridade. Muitas pessoas cresceram, foram criadas em lares turbulentos, lares conflituosos. E aquela tensão do lar produzia uma quantidade excessiva de adrenalina na corrente sanguínea. E a pessoa passava a viver numa tensão tão grande. E muitas vezes aquele excesso de adrenalina em situações repetidas de adversidades e conflitos trazia uma dependência daquele ambiente, por mais contraditório que seja. Porque a adrenalina vicia tanto quanto a cocaína. Entende? Pessoas acostumadas em ambientes turbulentos, elas crescem e elas não sabem viver na harmonia. Quando está tudo muito bem, começa a sentir um estranhamento. Ai, meu Deus, está tudo dando muito certo. Eu acho que tem alguma tragédia para acontecer. Alguma coisa vai dar errado. Já ouviram isso, gente? A pessoa tem sempre a sensação de que alguma coisa dar errado. Por quê? Porque cresceu num ambiente turbulento. Então, ela está sempre esperando que algo vai dar errado. E aí, quando está tudo muito calma, a calmaria não é familiar para ela. E sabe o que ela faz? Tempestade, copo d'água, vai logo criar um conflito, por qualquer coisa, por bobagem, porque às vezes até um copo fora do lugar, vai arranjar uma confusão qualquer, porque na confusão ela sabe se haver ali, ela sabe lidar, na calmaria ela não sabe, porque o ambiente que ela viveu foi um ambiente turbulento. Aí crescem imaturos, não tem voz de autoridade sobre si mesmo. Eu ouço muito no consultório as pessoas falarem assim comigo: Ilma, mas eu não consigo ter disciplina. Ilma, mas eu não consigo fazer isso. Bem, gente, eu não consigo já é uma frase limitadora. Entre o sujeito e o verbo e a ação tem uma negação. Então a minha mente assimila que entre eu e a ação tem uma negação, então que aquilo ali vai se tornar um padrão mental. E aí o eu não consigo começa a ser uma frase que vai sempre ser usada todas as vezes que eu vejo alguma dificuldade. Eu padronizo isso. Eu não consigo. E aí não tem voz de autoridade sobre si mesmo, não sai do impulso, vive movido pelo desejo, e por mais que a mente tenha sido alimentada por coisas, princípio de Deus, coisas boas, a pessoa ainda é movida pelos seus próprios impulsos, como uma criança que ainda não tem a capacidade de discernir o bem e o mal, de se barrar, de colocar limites na sua vida. E por isso que a gente está vendo um monte de gente sem limites hoje, vivendo numa vida desordenada, num caos, com comportamentos autodestrutivos, e não estão se contendo, se barrando, botando limite na sua vida, porque ainda são crianças imaturas.
Gálatas 5, versículo 16 diz: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito e de modo algum satisfareis as vontades da carne. Mas também precisamos de mudança espiritual. O salmista, no Salmo 51, no versículo 10, ele diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Coração puro, espírito estável. É bem interessante as palavras que o salmista utiliza aqui. Um espírito estável, um espírito inabalável, um espírito sem constância, com firmeza de propósitos. Na verdade, quando Tiago diz, e vós, Tiago 4, versículo 8, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, o espírito, nossa mudança espiritual, também depende daquilo que nós sentimos, daquilo que nós alimentamos a nossa alma. Preste atenção, gente, limpar o coração significa tirar todas as impurezas de dentro. Na verdade, quando o nosso coração ainda está marcado pelas impurezas, pelos sofrimentos da vida que ficaram marcando e promovendo comportamentos instáveis, naquele tempo, quando a Bíblia foi escrita, não tinha a palavra, transtorno bipolar. Mas todas as vezes que eu leio esse texto aqui, para mim é o bipolar gospel. É verdade, gente, nós estamos rodeados de bipolares gospel. Sabe o que é isso? Um dia está no auge da vida cristã. Um dia chega para o pastor e diz, pode contar comigo. Estou aqui, faço tudo. No outro dia ele está prostrado dentro de casa, esperando que alguém ligue, porque é o carente, né? Aquela sanguessuga, tem 2 filhas, saber, dá e nunca se farta, porque o carente nunca se farta. E ele está lá, como vítima, deitado na cama da vitimização, dizendo assim, ninguém liga para mim, ninguém me ama. Tem 2 domingos que eu vou à igreja, ninguém nem me ligou. Na verdade, está lá esperando isso. Se colocando numa condição de vitimização. Por quê? Porque tem um coração que precisa ser trabalhado, que precisa ser limpo, que precisa botar para fora aquelas mazelas da alma, fazer confissão mesmo, confessar as vossas culpas uns aos outros, para serem curados. Quer dizer, o que está lá obstruindo a minha paz com Deus? O que está obstruindo uma vida reta, um espírito estável, uma vida inabalável com Deus? Porque quando nós estamos com a nossa vida toda desordenada, num caos espiritual, num caos emocional, num caos físico, o caos é uma afronta contra Deus. Uma afronta porque Deus é Deus da ordem. Deus é Deus da lei, Deus é a fonte da lei, dele emana toda a ordem. E quando nós entendemos isso, nós vamos nos guiar pelos princípios de Deus. Quem governa a sua vida, a sua alma ou o seu espírito? Ser guiado pelo Espírito de Deus é ser uma pessoa que valoriza a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa nessa vida. Que não negocia seus valores por nada, nem por prazeres passageiros, por mais tentadora que seja a oferta. Que sabe quem é, que tem uma identidade afirmada, porque sabe qual é o propósito de Deus na sua vida. E a paz interior e a presença de Deus é aquilo que mais valoriza acima de qualquer coisa. E o segundo ponto que me chama a atenção nesse texto do apóstolo Paulo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Eu tenho a impressão que o apóstolo Paulo estava quase ajoelhado diante daquele povo. Gente, pelo amor de Deus, ele faz uma súplica pujante. Ele fala de uma forma intensa, pelo amor, pela misericórdia. Misericórdia, miséria e corte de coração. Isto é, Deus olha com compaixão para as misérias do nosso coração. Ele sabe exatamente o que tem lá dentro de nós. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Eu estou implorando vocês, eu estou quase ajoelhando na frente de vocês. Olha como você está vivendo, presta atenção como você está agindo. Traduzindo de uma forma bem simples, é mais ou menos isso que o apóstolo está dizendo na sua súplica. E o terceiro ponto que me chama a atenção é que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresenteis o vosso corpo.
Quando eu leio essa parte do versículo, eu penso no sacrifício dos animais no Velho Testamento, que me vem como metáfora nessa hora. Quando eu fiquei refletindo sobre esse texto, me veio essa imagem, né, como metáfora. Sacrifício vivo. Imagina pegar um animal com todo o seu instinto lá, vivo, colocar em cima de um altar, com a lenha lá, tudo preparado, mas sem amarrar o animal. O que vai acontecer com ele quando o foguinho começar a aquecer? O que ele vai fazer, gente? Qual vai ser o impulso dele? Fugir, pular, ele está vivo. Não tem nada amarrando ele ali. E aí o seu instinto vai o impulsionar a se proteger, a fugir dali. E o texto aqui está dizendo que é você quem deve apresentar o corpo em sacrifício vivo. Somos nós. Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Isto é, não tem ninguém te amarrando. Não tem ninguém te segurando, não tem ninguém te forçando, te pressionando. É uma opção, é voluntário, é oferta de um espírito puro e quebrantado. Você está vivo, nós estamos vivos, mas a vida de Deus em nós, o Espírito Santo que está em nós, nos faz renunciar os impulsos do corpo, os impulsos dos sentidos, os impulsos da carne, para viver uma vida santa, separada para Deus, agradável a Deus. E a elaboração mental que vem nesse momento é: eu vou agir assim, porque é o que Deus diz. Mesmo que a minha carne pulse por outra coisa, eu vou sacrificá-la em favor da minha vida com Deus, porque a minha mente sabe que eu sou o santuário de Deus, que o Espírito Santo de Deus habita em mim e que eu vislumbro o meu destino. Eu sei quem sou, eu sei para onde vou, eu sei qual é o propósito de Deus na minha vida. E isto é o culto racional, que é o quarto ponto que eu quero trazer, que é o vosso culto racional. Quando eu penso assim, eu não vou banalizar a graça de Deus, eu não vou fazer da graça de Deus alguma coisa qualquer, que afirmado na graça de Deus eu posso tudo, faço todas as coisas e fico pensando só na graça de uma forma banal. Quantos cristãos hoje estão banalizando a graça de Deus? E não vivem uma vida íntegra diante de Deus, mas vivem uma vida inconstante, uma vida corrompida, um coração impuro, uma mente que o tempo inteiro está voltada para os impulsos da carne e não sacrificam, porque não se veem como alguém que pode fazer isso, que tem domínio sobre si mesmo, porque tem o Espírito Santo que é de Deus, que sabe tudo sobre Deus e que mora em mim, que mora em nós. E é Ele que nos dá esta força e essa condição de botar os limites necessários para a nossa vida. Que é o vosso culto racional. Após Jesus e a sua morte na cruz, os sacrifícios passaram a ser prestados no templo do corpo humano, no santo dos santos do coração, onde habita o Espírito Santo de Deus. Não é mais um culto cerimonial, mas uma atitude pessoal e diária de devoção, adoração e serviço a Deus e aos semelhantes. É assim que tem um comentário da Bíblia King James, um comentário bem interessante sobre isso. Culto racional é um culto consciente, não mecânico. Racional, isto é, comandado pela razão, pela lucidez, pela clareza de propósito. Eu sei porque estou aqui, porque saí da cama de manhã e escolhi vir para a igreja, prestar um culto a Deus. Então, clareza de propósitos, o culto que nos coloca por inteiros diante de Deus, mente, emoções e vontade em sintonia com Deus, com convicção, movidos por uma razão que nos leva a não titubear, a não vacilar nenhum momento sobre o propósito da nossa vida como cristãos aqui na terra, porque eu estou aqui. Culto racional é ter consciência da letra da música que nós cantamos. Hoje os hinos foram muito bem escolhidos, louvores lindos, letras de adoração, mas a gente sabe o que a gente está cantando? Ou é apenas um balbuciar de lábios,
de palavras bonitas. Não, é letras que tem que fazer sentido para a nossa vida prática, aquilo que nós implementamos no nosso dia a dia, onde o culto não é apenas um momento que nós adoramos a Deus, como foi introduzido o culto, mas é um culto de adoração onde nós estamos, onde nós passamos. É no volante do carro, é em casa, é com a vassoura na mão, é com qualquer coisa que nós estivermos fazendo. Nós estamos prestando um culto a Deus. É quando nós andamos e vamos olhando a natureza e a nossa alma clama por Deus e nós começamos a louvar a Deus onde a gente estiver. Isso é culto racional, é ouvir a palavra com os ouvidos da alma, uma escuta além, para receber a palavra como voz de Deus para a nossa vida, como alimento para a nossa vida, como orientações práticas de conduta para a nossa vida. Culto racional é orar com a mente e com a alma e não com vãs repetições. É aquela oração que sai de dentro da nossa alma. É uma súplica diante de Deus. Culto racional é uma vida que cultua a Deus em todo momento, porque não há nenhuma outra razão para nós vivermos aqui na terra, senão para cultuarmos a Deus. Uma vida que cultua o tempo inteiro, onde a vida é o próprio culto a Deus. Colossenses 3,17 diz: em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. É o culto vivo, santo e agradável a Deus. E Deus quer o nosso culto vivo, isto é, a nossa alma tem que pulsar na presença de Deus. Deus quer o nosso culto santo, sem contaminações, sem impurezas, com temor diante de um Deus santo que abomina o pecado. Deus quer o nosso culto agradável. Deus não rejeita um coração contrito. Deus não rejeita, diz a palavra de Deus, o coração quebrantado. Deus escuta o coração quebrantado, o coração sincero e grato a Deus. Ontem eu falei sobre a palavra sincero, sem cera. Sem cera, diz a história que os escultores da antiguidade pegavam madeiras e faziam suas esculturas e pegavam madeiras danificadas, que tinham rachaduras, que tinham buracos, e eles enchiam as rachaduras e os buracos de cera, passavam verniz e vendiam as esculturas como perfeita. As esculturas eram levadas para casa, colocadas nos oratórios, na casa, e quando a chama da vela começava a aquecer, com o tempo, aquele verniz ia rachando, e a cera ia derretendo, e os buracos da alma começavam a aparecer. E aí, nesse momento, via as imperfeições se tornavam visíveis. Queridos, é assim na nossa vida. Deus quer um culto sincero, Deus quer a gente sem cera. E para isso, Ele vai permitir a crise, Ele vai permitir a dificuldade, Ele vai permitir a luta. Porque quando a crise vem, vai aflorar o nosso melhor, mas também aflora o nosso pior. E quando os buracos da nossa alma aparecem, é ali que Deus quer trabalhar, produzindo cura, passando bálsamo, tratando o nosso caráter, as áreas mais ocultas da nossa vida que Ele quer tratar. Mas para isso o apóstolo Paulo dá as diretrizes necessárias. Ele diz: e não vos conformeis com este mundo. Renovação exige inconformação. Conformar é tomar a forma, o molde, assumir o estilo. E é o que o apóstolo Paulo diz: não tome a forma do mundo, o estilo de vida deste mundo. Não viva como sistema mundano. Seja um inconformado com a perda dos valores cristãos, com desprezo aos princípios da palavra de Deus. Seja um inconformado com a negociação dos valores morais, como nós estamos vendo hoje, tanto cristão negociando valores morais. Seja um inconformado com a destruição da instituição família. Seja um inconformado com a perda dos princípios de lealdade e fidelidade, com a destituição da autoridade, como nós estamos vendo hoje. Não entre nesse molde. Alguns querem viver dois modelos: no modelo do mundo
e no cristão. Não dá para servir a dois senhores. Irmão, você vai se machucar aceitando a forma do mundo, porque as consequências são duras, elas vêm. Lembre-se, o mundo jaz no maligno. E o inimigo fará tudo para te destruir. Um vacilo é o suficiente para ele. A nossa recusa em nos conformarmos aos valores desse mundo deve ir muito mais além do que apenas um assentimento intelectual. Por isso, renovação da mente produz transformação. Renovação para nós não é uma opção, não é. É uma condição de vida cristã. Deus quer que nós nos transformemos em pessoas com mentes renovadas, que vivem para honrá-lo e obedecer. E é na mente que nós vivemos as nossas mais duras batalhas. E é nessa guerra que começam a se perder os valores cristãos. A luta entre os desejos carnais e os princípios de Deus acontece na mente. Nunca vimos hoje tantas pessoas com a mente paralisada, numa apatia mental, numa paralisia mental como hoje. Todos os dias eu recebo pacientes com transtorno obsessivo compulsivo, que é um transtorno na mente. A mente é invadida por pensamentos, e aqueles pensamentos ficam tomando a pessoa, e ela fica agindo de acordo com aqueles pensamentos. Gente, a tecnologia veio para nos ajudar e muito, mas também ela tem colocado um mundo de pornografia, de sujeira dentro dos lares, e muitas pessoas têm ficado tão viciadas que a pornografia, ela pode viciar tanto também como qualquer outra droga. E tem mais, da síndrome de abstinência, muitas vezes exige tratamento. Eu tenho recebido muitos pacientes viciados em pornografia, que muitas vezes para sair da pornografia tem que tomar ansiolítico, isto é, remédios para poder conter a ansiedade, e não conseguem avançar na vida, ficam com a vida paralisada, porque abre a mente para um mundo sem fronteiras de domínio total do inimigo. Então é tempo da gente se alertar contra isso. Os pensamentos negativos, pessimistas, obsessivos levam à passividade e impulsionam comportamentos destruidores, autossabotagem. Quanta gente que quer ser feliz, que quer ter uma vida reta com Deus e se sabota o tempo todo com comportamentos, porque como crianças não têm autoridade sobre si mesmo, voz de autoridade. Queridos, a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas da mente. E anulando o sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, nós temos as armas. Nós temos as armas, a palavra de Deus, a oração, tudo aquilo que a palavra oferece para nós levarmos uma vida com Deus. E as fortalezas da mente na oração, elas vão vindo à tona. Todos os dias eu tenho orientado pessoas para trazer essas fortalezas à tona, porque o Espírito Santo de Deus traz. É claro que é uma batalha, é preciso orar com propósitos. Orar, Senhor, o que tem na minha mente, que tem paralisado a minha mente, que tem me levado a esses comportamentos infantis, onde eu sou movido por impulso, o que tem na minha história de vida que me paralisou, onde eu fiquei paralisado, Senhor, traz à tona. O salmista ora isso no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, Senhor, vai lá, vai no profundo do meu ser. Tu conheces o meu pensar, o Senhor sabe os pensamentos que entram na minha mente, o Senhor sabe como eu elaboro os meus pensamentos, o Senhor conhece toda a elaboração mental e como surgiram os meus pensamentos. Tu conheces o meu sentir, Senhor, todos aqueles sentimentos que vêm à minha alma, naqueles momentos da minha vida, o Senhor sabe. Aliás, o Senhor sabe até os pensamentos que eu ainda não senti, mas que estão lá como feridas guardadas na alma, feridas retidas, que trouxeram dores no meu coração e que estão lá onde eu construí frases mentirosas em cima de verdades. Frases mentirosas em cima de verdades. No momento da dor tem uma situação verdadeira.
E a partir daquilo ali, eu construo uma interpretação a partir da dor que vai trazer uma sentença negativa que vai ficar guardada lá e vai definir comportamentos. Por exemplo, muito comum a gente ouvir isso, né? Ah, meu pai traiu minha mãe. Pronto, é uma verdade. A pessoa sofreu na família ali uma traição, a família foi desfeita, o pai foi embora, então tem toda uma situação. Então, a situação é verdadeira. Meu pai traiu minha mãe. Eu ouço muito isso, principalmente de mulheres. Aí vem agora a distorção. Homem não presta, abandona, deixa os filhos, não sei o quê. Homem não presta. Dali, então, não posso confiar em ninguém. Entende a sequência? Há uma verdade, há uma distorção da verdade e há uma mentira que vai impregnar a mente e depois não consegue nem confiar em Deus. Então, onde está, Senhor? Sonda-me, ó Deus, Tu conheces o meu pensar, Tu conheces o meu sentir, prova-me, isto é, para qualquer pessoa ir para a próxima etapa, ela passa por provas, não é isso? Se você quer ser promovido, você vai passar por provas. Não tem como. As provas vêm. Deus vai permitir as provas para te promover, nunca para te destruir. Guarda isso. Então, quando você vai passando pela prova, Deus vai tratando o seu caráter. Deus vai tratando sua mente. Prova-me, ó Deus. Não corra da prova, não. Não corra. A prova nos aperfeiçoa. É para ser promovido. Prova-me, Senhor. Vê se há em mim. Vê onde eu não consigo ver. Para mim aqui está falando claramente do inconsciente, das memórias retidas. Vê, Senhor, onde eu não consigo ver. Vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, vai no caminho que eu percorri, na minha trajetória de vida. Vê, Senhor, onde houve o que me fez mal. E traz à tona, Senhor, para eu caminhar pelo caminho eterno que o Senhor preparou para mim. O Senhor traz. Eu tenho prova viva, poderia testemunhar aqui para os irmãos de muitas coisas que eu tenho visto todos os dias o Senhor trazendo. Muitas pessoas até conseguem vencer alguns comportamentos e hábitos por um tempo. Mas a soberba, a autossuficiência, a altivez, o orgulho, se não forem vencidos, a pessoa vai andar no ciclo da reprovação, repetindo histórias. E a arma que Satanás usa para nos derrotar é a sugestão. Uma das armas dele é a sugestão. Ele vem sempre com uma sugestão para relativizar a verdade de Deus. Foi assim lá no Éden e continua sendo até hoje, que ele não é criativo. Ele usa as mesmas armas, desde o princípio da humanidade. Nós que não ficamos atentos a essa arma. A sugestão não contestada vira pensamento. O sistema mundano vem e transforma a sugestão em algo natural, colocando nos veículos formadores de opinião, na mídia e tudo, principalmente na internet. O que era contrário à palavra de Deus passa a ser natural, aceitável e não mais olhado como pecado. Passa a fazer parte da mentalidade. E quando a pessoa nem percebe o que entrou tão sutilmente no pensamento, vira uma ação e a queda acontece. Esse é o processo. Esse é o processo. E qual é a sabedoria que Deus nos dá? Compreender o início do processo. Quando a sugestão está no percurso da mente, para ali você contestar a sugestão com a verdade de Deus, com a palavra de Deus. A arma é a palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nossa mente precisa ser renovada pela palavra, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que eu quero é o que Deus diz. Confirma em sua palavra. O que o mundo diz é o que Deus diz. Se não é, eu vou obedecer aquilo que Deus diz. É assim que nós temos que agir como cidadãos dos céus. Se você descuidar da sua mente, todo esse lixo eletrônico vai causar uma guerra na sua alma. Uma batalha tomará conta da mente. Uma batalha que você procurou, uma batalha que nós procuramos. E ficará tão fixado, tão obsessivo, com a mente tão tomada, que o corpo exigirá as gratificações do que está acontecendo
na mente. É assim o processo. Portanto, renovar a mente é se alimentar da palavra. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, você é forasteiro aqui, está numa viagem para o céu. O nosso combustível é a palavra de Deus. Não dá para caminhar sem a palavra. Olha para o futuro. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não ande em círculos. Solte o passado. Para de viver no passado. A palavra de Deus diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pega todas as adversidades do passado, passa a régua, lembra do antigamente? Passa a régua, fecha a conta, aniquila a dívida, olha para frente, prossigo. Para chegar ao futuro, é preciso deixar o passado, identificar a mentalidade do passado, os erros do passado, não repetir a história que nós já conhecemos o final. Não repetir, a gente já sabe. Como querer mudança fazendo as mesmas coisas? É tolice, irmãos. É tolice, olha para frente. Fazer do passado um ponto de fixação para o presente é viver igual a mulher de Ló, ficar paralisado na vida. Portanto, é preciso renovar a mente com o que a palavra de Deus diz para nós, sobre o passado, viver no presente, olhar as promessas para o futuro. Lembre-se, renovação gera transformação. E eu quero fechar com a última parte do versículo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como nós temos muito ouvido atualmente, o melhor de Deus ainda está por vir. E não é uma falácia. O melhor de Deus ainda está por vir. Que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, esta é a 7ª mensagem da série que o pastor começou, de 6 mensagens. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigada, irmãos.